Você ainda acredita que a bondade, por si só, é suficiente para vencer neste mundo? Que se você for gentil, paciente e justo, todos ao seu redor vão retribuir da mesma forma? Pois eu te digo, com a frieza de quem observou reis caindo, impérios ruindo e homens virtuosos sendo pisoteados. Não basta ser bom, é preciso saber quando não ser. A vida não é feita para os puros, ela exige estratégia. E se você não aprender a jogar o jogo, será usado como peça no tabuleiro de quem já entendeu. Em todas as regras, a primeira coisa que você precisa compreender é que o mundo não é justo e não é pessoal. Ele simplesmente não se importa. As pessoas mentem, traem, manipulam, nem sempre por maldade, mas por sobrevivência. E se você for aquele que sempre cede, que sempre engole, que sempre perdoa sem exigir respeito, não será admirado por isso. Será descartado. A generosidade sem limites não é vista como virtude, é vista como fraqueza. E há uma verdade dura que poucos têm coragem de aceitar. Quanto mais você se anula pelos outros, menos você é visto por eles. Ser frio não é ser cruel. É ser calculado, é não reagir com o coração quando a situação exige cabeça. É saber que nem todo confronto merece resposta imediata, que às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa, que o controle das suas emoções é o início do seu poder, e que demonstrar força, muitas vezes, significa manter a expressão firme enquanto o mundo tenta te desmoronar. Você precisa entender que as pessoas te tratam com base no que você permite. Se você se diminui, será tratado como pequeno. Se se desculpa por tudo, será acusado por mais ainda. Se dá tudo sem exigir nada, não será amado por isso. Será explorado. Isso é duro? Sim, mas é real. E você precisa acordar para isso antes que sua energia, sua autoestima e sua vida sejam consumidas por aqueles que só sabem tomar. Comece observando mais e falando menos. A maioria revela quem é sem perceber. Aprenda a escutar com os olhos. O comportamento diz mais do que qualquer palavra. Veja como as pessoas agem quando você diz não. É ali que você conhece a verdade. Quem se irrita com seus limites queria te usar. Quem te culpa por priorizar a si mesmo não te respeita. E quem só está ao seu lado quando você está cedendo nunca esteve realmente com você. Frieza emocional é saber isso e não se desesperar. É aceitar que você não pode mudar os outros, mas pode ajustar o quanto você permite que eles afetem sua vida. Você precisa parar de se doar para quem só aparece quando precisa. Parar de tentar agradar quem nunca está satisfeito. Parar de buscar validação em quem só te olha quando precisa de algo. Isso não é amor. Isso é autoabandono. E se você ainda espera que o mundo te recompense por ser bom, prepare-se para o choque. O mundo recompensa quem é estratégico, quem sabe dizer não, quem sabe desaparecer, quem sabe quando calar e quando falar, quem não se entrega fácil, quem não mostra tudo de uma vez. O mistério é uma armadura, a previsibilidade uma fraqueza. Não se trata de deixar de ser bom, trata-se de deixar de ser ingênuo. A bondade precisa de limites para não virar autoagressão. Não é sua missão salvar todo mundo. E você não precisa provar nada para ninguém. Sua paz é mais valiosa que qualquer aprovação. E sua energia precisa ser protegida como um tesouro, porque é isso que ela é. E quando você aprende a guardá-la, você começa a atrair pessoas que respeitam seus limites e a afastar aquelas que só estavam ali por interesse. O mundo pode ser cruel, sim, mas você não precisa ser cruel também. Basta ser firme, e ser firme é parar de se justificar por tudo. É parar de ter medo de parecer egoísta só porque decidiu se priorizar. É olhar nos olhos de quem tenta te manipular e não reagir. É dar um passo para trás sem dar explicações. É não responder a ataques com desespero. É saber que, às vezes, a ausência é a maior resposta e o desprezo a melhor vingança. É nesse silêncio que mora a força, porque quem te provoca quer ver sua reação.
Quem te diminui quer te tirar do centro. Quem te testa quer te desestabilizar. E quando você mantém a calma, você vence. Porque a frieza que controla a emoção é mais letal que qualquer grito. O autocontrole é um poder que poucos dominam, mas os que dominam, governam. Não pense que ser frio é ser insensível. É, na verdade, uma forma de se proteger, de não se deixar arrastar pela emoção alheia, de não se tornar escravo da aprovação dos outros. É saber que você pode ser gentil, mas não submisso, que pode ajudar, mas não se anular, que pode amar, mas não aceitar qualquer coisa em nome do amor, e que pode perdoar, mas não esquecer o que te ensinou a crescer. A frieza não é ausência de sentimentos, é escolha. Escolha de onde colocar sua energia. Escolha de com quem dividir sua presença. Escolha de não implorar por atenção. Escolha de se retirar em silêncio, mesmo quando sua vontade é explodir. Entender que a sua vida é valiosa demais para ser decidida pelas emoções de momento e que a calma, num mundo que grita, é um ato de revolução. O mundo é barulhento, grita suas opiniões, suas críticas, suas exigências. Mas você não precisa gritar de volta. Você pode ser a presença que incomoda pela firmeza, o tipo de pessoa que não se abala com pouco, que não se desespera ao ser rejeitada, que não perde o chão por perder alguém que não a valorizava, porque quem tem consciência do próprio valor sabe que o que perde, na verdade, pode ser um livramento. E essa força vem quando você para de dar a chave da sua paz nas mãos dos outros. Quando percebe que ninguém pode te diminuir sem sua permissão. Quando entende que não precisa responder tudo, nem provar nada. Que o verdadeiro respeito não se exige, se impõe com postura. E postura é não correr atrás de quem se afasta, não implorar por reciprocidade, não insistir em portas que já se fecharam. Você não nasceu para ser aceito por todos, nem para agradar quem quer que seja. Você nasceu para viver com dignidade, para se respeitar, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas alheias. E é justamente nesse momento que você descobre sua força. Quando entende que não deve nada a ninguém, além de si mesmo, e que seu silêncio, sua ausência e sua calma são armas muito mais poderosas do que qualquer palavra impulsiva. Se você entendeu isso, está pronto para o próximo passo. Parar de esperar justiça emocional de quem nunca teve empatia. Parar de se frustrar com quem nunca te viu de verdade. Parar de se machucar tentando ser compreendido por quem escolheu não te entender. E começar a agir com foco, com presença, com firmeza, mesmo que pareça frieza, porque é exatamente isso que o mundo respeita. Quem não precisa de aprovação para existir. A frieza que você cultiva não é ausência de coração, mas proteção contra a crueldade de um mundo que exige mais do que você pode oferecer sem se destruir. E se tem uma lição que você precisa levar consigo, é esta. Quem aprende a se conter diante do caos, governa não apenas a si mesmo, mas também o ambiente ao redor. A emoção mal administrada é o veneno dos sábios. A razão, quando bem usada, é escudo, espada e trono. Você quer vencer? Quer ser respeitado? Então pare de se explicar tanto. O que é poderoso não precisa justificar cada passo. Quem se justifica demais parece culpado. O segredo da força está no mistério, na contenção. Não conte seus planos a qualquer um. Não revele seus medos a quem pode usá-los contra você. Fale menos, observe mais. Quem fala demais entrega o jogo. Quem escuta mais aprende os movimentos do inimigo. A maioria das pessoas não quer saber quem você é de verdade. Elas querem saber como podem usar você, em relações, em amizades, até no trabalho. Por isso, seja cuidadoso. Ser frio é, acima de tudo, ser seletivo. Não é sobre ser distante de todos, mas sobre saber quem merece acesso à sua vulnerabilidade.
Porque quando você se abre demais, se torna um campo exposto, e o mundo está cheio de caçadores disfarçados de amigos. Não seja transparente com quem não merece ver além da sua superfície. Ser claro demais é ser previsível, e previsibilidade é fraqueza no jogo da sobrevivência. Quem sabe tudo sobre você sabe onde te atingir. Por isso, quando te perguntarem como você está, responda com educação, mas não com detalhes. Quando quiserem saber seus planos, compartilhe apenas o necessário. Proteja sua mente como quem protege um cofre, porque é ali que mora o seu império. E falando em império, todos os grandes líderes que conheci, seja em livros ou na vida real, tinham algo em comum. Eles sabiam a hora de agir e a hora de esperar. Você precisa aprender a dominar o tempo. O tempo é seu aliado mais poderoso quando você aprende a usá-lo. Não responda no calor da emoção. Não tome decisões enquanto estiver ferido. A raiva quer pressa. A frieza escolhe o momento certo. E nesse tempo, ela vence. Enquanto todos correm para provar um ponto, para responder uma crítica, para defender o ego, aquele que permanece calmo se torna incompreensível. E o que é incompreensível é temido. Não é sobre ser temido por crueldade, mas por respeito. O mundo respeita quem não se abala, quem mantém a cabeça erguida enquanto tudo tenta esmagá-lo, quem segue em silêncio quando todos esperam um escândalo. Isso é poder, isso é frieza estratégica. E não, você não precisa se vingar de tudo. Às vezes, sua maior vingança é o sucesso silencioso. É sumir por um tempo e voltar inatingível. É parar de discutir e começar a construir. É não responder insultos e deixar o tempo fazer o trabalho sujo por você. Porque a verdade sempre aparece, e quando ela surge, quem permaneceu calmo se torna gigante. E quem gritou demais revela o desespero. Você está cansado de ser o que sente tudo demais? De se abalar por cada palavra? De chorar por quem não vale sua dor? Então comece a se reprogramar. Não é fácil. Mas é possível. Você vai sentir vontade de responder, de explicar, de provar. Vai sentir a ansiedade apertar o peito quando alguém te ignora, quando alguém te despreza. Mas é justamente aí que você precisa se manter firme, porque o autocontrole começa quando a emoção grita e você escolhe o silêncio. A frieza começa como escolha, depois vira hábito. E por fim, se torna armadura. Uma armadura que não te impede de amar, de sentir, de se entregar, mas que te protege de se afundar por quem não vale o naufrágio. O amor continua existindo, sim, mas com critério, com inteligência, com a consciência de que amar não é aceitar tudo e que respeito é o mínimo, não o prêmio. Você vai precisar aprender a ficar sozinho, e não apenas suportar a solidão, mas amá-la. Porque quem sabe ficar só, não se apega por carência, não mendiga a atenção, não implora presença. A solidão te ensina a ser inteiro, e gente inteira não aceita migalhas. Gente inteira não se prende ao medo de perder, porque já entendeu que quem não reconhece seu valor, não merece seu tempo. E o tempo é a única moeda que você não pode recuperar. Cada minuto que você gasta tentando convencer alguém do seu valor é um minuto que você não investe em si mesmo, em seus planos, em sua paz, em sua força. Você precisa parar de negociar sua dignidade por afeto, parar de abaixar o tom para ser aceito, parar de calar a dor para não incomodar. Seu silêncio não é conforto para os outros, é prisão para você. E chega uma hora em que você precisa romper as grades, mesmo que isso te faça parecer frio. É melhor parecer frio do que viver em constante queimadura emocional, porque quando você tenta ser tudo para todos, acaba sendo nada para si mesmo. E não há nada mais solitário do que estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Isso acontece quando você está em lugares onde precisa se diminuir para caber, e a frieza te
Ensina a sair desses lugares sem dar explicações, porque nem sempre o erro está em você. Às vezes está no ambiente. Então, olhe ao redor. Veja com quem você está gastando sua energia. Quem te escuta de verdade. Quem se alegra pelas suas vitórias. Quem te apoia mesmo quando você não está sendo útil. Essas pessoas são raras e se você tem uma, duas, já é abençoado. As demais são testes. E testes não precisam ser superados, precisam ser reconhecidos e evitados. A frieza é uma lente. Ela tira o nevoeiro da emoção e te mostra quem é quem. Quem está com você por interesse se incomoda com sua distância. Quem está por afeto entende sua introspecção. Quem está por carência exige atenção o tempo todo. Quem está por amor respeita seu silêncio. E é assim que você começa a separar o ouro da poeira. Você não precisa se provar, precisa se preservar. Isso exige renúncia, cortes, filtros. Exige aprender a dizer não sem culpa, a ignorar provocações, a aceitar que nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem. Você não está aqui para ser o mais simpático. Está aqui para ser inteiro, leal a si mesmo, coerente com sua essência. E às vezes isso vai soar como frieza, mas quem entende a profundidade sabe que é amor próprio. A partir do momento em que você decide se colocar como prioridade, o mundo começa a reagir. Alguns se afastam, outros criticam, mas os que ficam, esses sim, valem ouro. Porque não ficaram pelo que você oferece, ficaram pelo que você é. E isso não tem preço. Valorize essas pessoas, mas mesmo com elas, mantenha sua paz como prioridade. Porque quando você se perde por alguém, ninguém pode te encontrar. E a verdade é que o mundo sempre vai te testar. Vai te provocar com rejeições, com humilhações disfarçadas de brincadeira, com silêncios que machucam mais do que gritos. Mas a sua resposta nunca deve ser desespero. Deve ser presença, estabilidade, postura, porque quem tem postura não precisa dizer que tem valor. O valor se impõe pela forma como você se trata, e não pelo que esperam que você aceite. E é aí que você se torna incompreensível para os fracos, porque você não corre, não implora, não reage ao menor sinal de descaso. Você apenas se afasta, silencioso, elegante, frio talvez, mas em paz. E essa paz é um lugar onde só os fortes chegam, porque para alcançá-la você precisa abrir mão do desejo de agradar. E isso, meu caro, é o verdadeiro domínio de si. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já cansou. Cansou de se explicar, de se justificar, de se dobrar, de tentar caber nos moldes que outros criaram. E esse cansaço, por mais amargo que pareça, é libertador. É ele que anuncia o início de uma nova postura, não mais a da pessoa que tolera tudo para ser aceita, mas a daquele que finalmente entendeu. Você só encontra paz quando aprende a proteger sua energia. Proteger sua energia não é egoísmo, é sabedoria, porque existe uma verdade que poucos admitem. Nem todo mundo merece acesso a você. A sua presença é um privilégio, seu tempo um tesouro, sua escuta uma dádiva. E quanto mais você oferecer isso para quem não valoriza, mais vai se esgotar, até não sobrar nada, até não se reconhecer mais. Quantas vezes você se calou para manter a harmonia? Quantas vezes engoliu a dor para não parecer frágil? Quantas vezes aceitou migalhas achando que era isso o que restava? É esse ciclo que precisa acabar. E ele só termina quando você para de reagir automaticamente e começa a escolher suas reações. A frieza te dá isso, o intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse intervalo que mora a liberdade de dizer não sem medo, de se retirar de onde não é bem-vindo, de deixar conversas pela metade, de sumir por um tempo, de não responder mensagens que só sugam, de não se explicar para quem já decidiu não te entender. A liberdade de se priorizar sem precisar se defender por isso, porque você não deve satisfação por buscar sua paz.
Muitos confundem frieza com arrogância, mas a verdadeira frieza que liberta não é sobre se sentir superior. É sobre não precisar provar que é suficiente. É sobre saber que você tem valor, mesmo quando ninguém o reconhece. É sobre caminhar com a cabeça erguida, mesmo quando o mundo tenta te envergonhar por ter mudado. Porque sim, você vai mudar. Você precisa mudar. E não há crescimento sem perda. Você vai perder pessoas, vai perder espaços, vai perder a ilusão de que todos vão te tratar como você os trata. E essa perda é dolorosa, mas é também purificadora, porque ao se esvaziar do que te enfraquece, você começa a se preencher de si, começa a se ouvir mais, a se respeitar mais, a se olhar com mais verdade. E aí, algo mágico acontece. Você para de correr atrás e começa a ser procurado, porque sua ausência vai começar a pesar mais do que sua presença era valorizada. A partir desse ponto, tudo muda. Suas conversas ficam mais seletivas, seus afetos mais sinceros, seus limites mais claros. Você para de dar corda para quem só enrola, para de insistir em portas trancadas, para de se culpar por colocar fim em histórias mal escritas. Você aprende que o fim de uma relação não é o fim de você. É só o fim de um ciclo que já não servia mais. E no silêncio que a frieza te dá, você começa a ouvir o que antes ignorava, sua intuição. Ela sempre esteve aí, mas era sufocada pelas expectativas alheias, pelo medo de desagradar, pela necessidade de ser aceito. Agora, com a mente limpa e o coração protegido, ela volta a falar. E o que ela diz é simples: você merece mais. Mais respeito, mais reciprocidade, mais verdade, mas o mundo nem sempre vai te oferecer isso. Por isso, você precisa estabelecer um padrão, e esse padrão começa com o que você aceita. Quem aceita pouco, será sempre oferecido menos. Quem não exige respeito, será confundido com conveniência. Quem não impõe limites, será ultrapassado. E quem teme parecer frio, viverá em constante incêndio emocional. A frieza, então, passa a ser seu alicerce. É ela que te mantém firme quando tudo desaba, que te impede de implorar por migalhas, que te blinda contra palavras que antes te destruíam, que te fortalece para caminhar sozinho quando ninguém parece te acompanhar, e principalmente que te permite amar sem se anular, porque amar com lucidez é saber que o outro não te completa, te acompanha. E se não quiser acompanhar, você segue, sem raiva, sem gritos, sem drama, apenas com a certeza de que sua paz vale mais que qualquer presença forçada. Essa força silenciosa incomoda, porque ela é rara. Vivemos em um mundo que valoriza o barulho, a pressa, o excesso, mas você não precisa disso. Você pode ser o que caminha devagar, mas firme. O que fala pouco, mas com impacto. O que sente tudo, mas escolhe o que merece ser exposto. Você pode ser o que cala não por medo, mas por sabedoria. E isso é poder. Ser frio, no fim, é entender que o calor das emoções não pode comandar sua vida, que o fogo da raiva não constrói, que a ansiedade da resposta imediata destrói mais do que resolve. É perceber que a pessoa mais poderosa da sala nem sempre é a que fala mais alto, mas sim aquela que não precisa falar nada para ser sentida. Você não precisa mais implorar por amor, nem mendigar por atenção, nem correr atrás de quem sempre te deixou por último. Essa fase acabou. Agora é sobre se ouvir, se entender, se curar. E sim, isso vai te tornar mais frio, mas também mais verdadeiro, porque você vai parar de sorrir para disfarçar dor, vai parar de aceitar convites que te sufocam, vai parar de sustentar relações que te adoecem. E isso, meu caro, é o início da liberdade emocional. O mundo vai continuar sendo cruel, vai continuar testando sua paciência, vai continuar tentando te dobrar, mas agora você não é mais o mesmo. Agora você sabe se proteger, sabe dizer não com firmeza, sabe se afastar sem avisar, sabe
ignorar o que antes te tirava o sono. E isso é a sua vitória silenciosa. Porque enquanto o mundo espera sua reação, você escolhe a ausência. Enquanto esperam que você se descontrole, você oferece silêncio. Enquanto te provocam, você se fortalece. Isso é autocontrole. Isso é frieza. Isso é domínio. E o melhor de tudo, agora você é livre. Livre do peso de agradar. Livre do desespero da aprovação. Livre do medo de parecer frio. Porque você entendeu que, em um mundo de emoções descontroladas, ser frio não é um defeito. É um diferencial. É uma defesa. É uma filosofia de vida. Uma escolha consciente de preservar o que há de mais sagrado. Sua paz. Então, siga, em silêncio, em paz, com força, sem pressa de ser compreendido, sem necessidade de ser aceito por todos, porque quem realmente importa não vai se incomodar com sua frieza, vai admirar sua firmeza, vai respeitar seus limites, vai enxergar sua profundidade e vai querer ficar. E o resto vai desaparecer com o tempo, e que desapareça, porque agora você está pronto, inteiro, frio, forte.